Pessoal, movimentos sociais são ações coletivas e organizadas dentro de uma sociedade com o intuito de provocar mudanças ou defender alguma causa considerada de relevância social, né? Esses movimentos sociais podem ser permanentes ou podem ser circunstanciais, né? Circunstanciais quando eles tratam, por exemplo, de alguma medida de lei, algum projeto, ou a fala de algum político importante, e as pessoas vão para as ruas protestar contra aquela fala ou contra aquela lei. Então é algo mais circunstancial. Ou quando você tem motivos mais permanentes, de problemas mais estruturados, como racismo, machismo, né? Preconceito em relação a certos grupos sociais, né? Como homossexuais, travestis, entre outras questões. Questões ambientais também entrariam nisso. Você tem movimentos permanentes de mobilização, de conscientização das pessoas em relação à degradação do meio ambiente, em relação à necessidade de nos educar para pensar o mundo de uma forma mais sustentável. Então você tem um grupo de pessoas que se organizam, se mobilizam, tem o intuito de mudar não só o que o governo faz, as leis, mas mudar também a forma das pessoas pensarem. O que elas pensam sobre o racismo no Brasil, né, que muita gente acha que isso é um problema, que no Brasil não existe racismo. Né? Temos figuras aí presentes no governo atual que acham que o racismo existe lá nos Estados Unidos. Então esses grupos eles se organizam em tudo de convencer as pessoas, não só de reivindicar nas ruas, mas de convencer as pessoas de que o problema existe sim, e de que ele explica muitas coisas que ocorrem em termos de desigualdade, discriminação e preconceito. Tá? Então é quando um grupo de pessoas se reúnem e participam de ações, de atitudes, de falas e iniciativas para mudar a sociedade. Há uma consciência de que existem problemas que só podem ser mudados se a sociedade mudar a forma de olhar esses problemas, inclusive de reconhecer a existência deles. Entendeu? Isso é uma das tantas pautas que existem, ok? Que os movimentos sociais vão estar em torno deles. Fazer que um problema seja reconhecido pela sociedade. Isso é um ponto importante para a gente entender movimentos sociais, para além da decoreba do conceito. Além de você ficar decorando, eu fico fazendo uma brincadeira para você guardar o que são os movimentos sociais. A gente entender que é uma necessidade de reconhecimento. Um reconhecimento de que os negros no Brasil sofrem sim com preconceito, em que eles estão submetidos a uma desigualdade de renda assim muito mais drástica do que você encontra em outros grupos. A diferença de renda entre brancos e negros se deve ao preconceito mesmo, não é questão de oportunidade só de estudar ou não. Negros com a mesma renda, mesmo, aliás, mesma escolaridade, né, mesmo nível de estudo e experiência, ainda vão ter rendas menores que as dos brancos. Né? Então os movimentos sociais eles vão se organizar em torno de tornar esses problemas reconhecidos. Há pessoas que não reconhecem nem que haja problema no Brasil de machismo. Acho que isso é coisa que ficou há décadas atrás. Mas quando a gente olha as estatísticas, a gente percebe que há uma desigualdade salarial entre mulheres e homens. E como é que se explica isso? Se você já isolou a questão da escolaridade, quer dizer, mulheres com a mesma escolaridade que os homens, mesmo tempo, mesma idade, mesmo tempo de serviço, ainda ganhando menos. Né? Por que as mulheres vão ser mais afetadas, vão sofrer mais violência doméstica do que homens? Então existe algo em torno da maneira da sociedade pensar que facilita a existência desses problemas, que provoca esses problemas, que é a raiz desses problemas. Né? E há uma questão também de exigir que o governo, que os governos, que os partidos, que o Congresso, que o Estado reconheçam esses problemas como graves e que eles façam ações políticas e discussões em torno desses problemas, seja problemas ambientais, seja de problemas de violência na periferia, entre tantas outras causas. Tá? Então, os movimentos sociais vão existir no sentido de que quando um grupo, pessoas entendem que não é suficiente só a eleição de um certo partido, não é suficiente só você eleger um presidente, um governador, um prefeito, uma assembleia, um congresso, que é necessário também pressionar, porque esses grupos sozinhos ou não estão interessados ou não têm força suficiente para provocar essa mudança. Então os movimentos sociais eles giram em torno desse reconhecimento, de buscar esse reconhecimento para esses problemas e, em segundo lugar, de exigir que esses problemas, que haja políticas para isso, que existam pessoas, né, seja dentro do Estado e tudo mais, pensando formas de acabar ou reduzir esses problemas, de não simplesmente deixar que eles ocorram e pronto. Então eles vão existir como uma necessidade da sociedade,
quando o Estado, sozinho, os partidos, não consegue atender de imediato essas demandas ou possui uma visão muito torpe e insuficiente a respeito dessas demandas. Isso ocorre, exemplo, quando o governo reconhece que o Brasil não é um problema tão grave assim de desmatamento, em que a questão da mortalidade de negros no Brasil é uma questão que não merece tanta, não é tão grave assim, ou que a mídia exagera a, a gravidade dessa situação, ou que são uma coisa só de militância, de ideologia, e que não corresponde à realidade. Né? Então eles vão exigir, esses movimentos vão fazer o possível para tornar assim, colocar esses movimentos colocar essas causas em pauta, mostrar que elas existem, que elas são graves sim, que não é só uma questão de ideologia ou uma questão de ponto de vista. Então eles vão existir em torno disso. Tá? É importante a gente pensar que a sociedade, eu digo os valores, as instituições, nem sempre são suficientes para atender às demandas dos diversos indivíduos, categorias, classes, cores, raças, né? As leis existentes, a maneira que as pessoas têm de encarar esses problemas não são suficientes para atender essas demandas. As pessoas continuam sofrendo preconceito por serem negras. A mulher continua com uma série de restrições no mercado de trabalho. Tanto negros quanto mulheres sofrem com a violência, né? E são problemas que não podem ser simplesmente ignorados. Então, esses movimentos sociais diversos, é claro que eles vão ter nomes, vão ter grupos, categorias diversas. Quando a gente fala, por exemplo, de feminismo, a gente não pode achar que só existe um movimento só, que é o feminismo. Não, existem vários grupos, cada um com a sua estratégia, cada um com a sua ideologia, com a sua maneira de enxergar o problema, com o seu método de resolver o problema, alguns um pouco mais radicais, outros mais moderados, entende? E o mesmo vai acontecer para o movimento negro, para o movimento ambientalista, né? Então você vai ter vários ali dentro, você tem a WWF, você tem o Greenpeace, né? Você tinha no passado alguns movimentos assim que tinha até um certo terrorismo ambientalista, que já querem partir mais para uma ação mais radical e violenta para chamar a atenção para o problema, né? Então é um momento que a sociedade reconhece que certos setores, pelo menos, de que o Estado, de que os partidos, de que os políticos eleitos, né, não, e as leis existentes não são suficientes para atender essas demandas, como se eles estivessem cegos ou estivessem ignorando a existência desses problemas. Então o movimento social é uma forma de se fazer reconhecido certos problemas, de fazer com que certas vozes pouco representadas democraticamente em partidos, no Estado, sejam ouvidas e as coisas sejam discutidas para se resolver esse problema. Ok? Pessoal, um dos exemplos clássicos de movimentos sociais foram aqueles que foram encabeçados assim, pelo Martin Luther King Jr., né? Não é que ele tivesse fundado assim, um movimento dos negros por direitos civis, não, mas que ele foi uma grande liderança, né, pelas práticas, pelas ações dele, né, que era o pacifismo, a desobediência civil pacífica, quer dizer, sem uso de violência, de atos assim considerados violentos, mas uma resistência pacífica, né, e que ele aprendeu com leituras assim e atitudes assim do Mahatma Gandhi na Índia, que ele conseguiu a independência da Índia só com métodos pacíficos de protestos, manifestações, sem agressões à polícia, sem luta armada, sem esse tipo de coisa, sem vandalismo, sem esse tipo de coisa, né? E é muito interessante a gente analisar o caso da liderança dele e contra o que ele lutava nos Estados Unidos, né? Então você tinha nos Estados Unidos vários estados com leis discriminatórias, leis que estabeleciam diferenças de direitos, seja entre brancos e negros, né? Quando não eram essas diferenças, né? Por exemplo, poder frequentar certos lugares, não outros, escolas para brancos com mais investimento, com mais recursos, escola para negros mais precarizada, com menos recursos, o mesmo para a questão de saúde, né? O mesmo para a questão de ocupação de certos lugares públicos, né? O movimento negro nos Estados Unidos ele ganha uma força muito grande a partir de um certo incidente. Foi o caso da Rosa Parks, né? Em que ela se recusa a ceder o lugar dela no ônibus para um branco, né? Ela recusa se levantar e o caso vai parar na polícia e todo esse evento desencadeia uma reação forte na opinião pública americana em relação a essas políticas de segregação racial. Se a gente analisar esse caso, né, o que aconteceu ali de fato não foi só por causa da Rosa Parks, mas o caso dela ter sonado emblemático, né, emblemático e assim,
e que mostra como estava naturalizada a questão do racismo. Como a coisa já estava tão entranhada até no cotidiano, no levantar, numa ocupação de um ônibus, você tinha a segregação racial. Numa ocupação de um ônibus público, um transporte público. Né? E a reação dos americanos em relação à opinião pública, pelo menos, foi muito forte. Quer dizer, fez com que muitas lideranças negras tivessem vozes, né? Pudessem ser ouvidas em relação ao que estava acontecendo nesses lugares, nesses estados, em relação a como os negros estavam sendo tratados. Essa questão da voz significa o quê? De você ser ouvido, ser levado a sério, ser chamado, ser legitimado, ser reconhecido como uma pessoa capaz de falar, que fale a verdade e que deve falar em relação àquele grupo, aqueles problemas. Então é uma questão da conquista da voz, que não é simplesmente você falar, mas ter sua fala reconhecida, né? Ter sua fala legitimada pelo restante da sociedade. Né? E passa pela questão do reconhecimento, das pessoas entenderem definitivamente que há discriminação racial e de que ela é injusta e de que ela é um problema. Então toda a luta dele baseou-se nesses pressupostos. Buscar ter voz, ser ouvido, ser legítimo, ter legitimidade da sua voz de falar, né, de falar em nome daquele grupo, daquela causa, né, de você ter reconhecido o problema, das pessoas finalmente entenderem que é um problema, que as pessoas não podem ser submetidas àquele tratamento, né, e de ações programáticas para isso. Leis proibindo aqueles estados americanos do sul de segregar brancos e negros. Aliás, de segregar os negros, de dar os piores serviços para os negros, de permitir de permitir ações de discriminatórias, né? Por exemplo, a mãe do Malcolm X, ela era considerada negra, mas na aparência não. Nos Estados Unidos, se você tem uma ascendência negra, né? Você é considerado negro, mesmo que você tenha todo fenótipo, características de brancos. Então, quando descobriam que a mãe dele era negra, né, por essa origem, não tanto pela aparência, mas pela origem, ela perdia o emprego. Né? Teve uma situação que ele conta na autobiografia. Malcolm X também foi uma das lideranças negras também naquela época. Né? Um pouco mais radical, mas era. E que conta que um dos filhos dela foi dar um recado para ela assim. A família onde ela trabalhava como empregada descobriu que ela era negra e ela foi demitida. Então era uma série de problemas que você não ouvia falar na mídia, você não ouvia sendo problematizada pelos políticos, você não via presidentes colocando isso em votação, em discussão, problematizando, gerando políticas para reverter, para pelo menos acabar com essas situações, né? E esses movimentos serviram para colocar isso em pauta, em discussão, falar assim, a gente tem que falar disso, a gente tem que discutir isso, tem que mudar, e isso é injusto e vocês têm que reconhecer isso. É isso que o movimento social faz. E no final das contas, pelo menos os movimentos mais organizados, colocar uma pauta, que é o quê? Leis antidiscriminatórias. Então Martin Luther King, ele organizava essas marchas sobre Washington, marchas em vários locais, né, em várias partes assim, dos Estados Unidos, para protestar, né, e pedir que o governo federal imponha sobre aqueles estados sulistas que eles acabem com essas leis discriminatórias, de serviços desiguais para brancos e negros, de permitir discriminações até dentro de ônibus. Há casos, por exemplo, em que os negros entraram na justiça para conseguir o direito de fazer uma faculdade, onde que a maioria era branca. Tiveram que ser escoltados pela Guarda Nacional, assim, para terem o direito de frequentar a faculdade que os brancos frequentavam. Então, os movimentos sociais, naquele caso, era bem isso. Primeiro, a voz, assim, ser ouvido, ser reconhecido que você está falando por uma causa, que você está representando problemas graves, que tem que ser discutidas pela sociedade, sim. Né? Outra questão, reconhecimento. Fazer com que as pessoas entendam que aqueles problemas são graves, que eles precisam ser atacados, que eles precisam de políticas públicas, que eles precisam ser falados na mídia, que eles precisam ser debatidos pelos congressistas, pelos governos. E segundo, a ação, que é o quê? O que vai ser feito então para acabar com isso? E que o Martin Luther King conseguiu então foi que fosse estabelecida uma lei federal que impedisse essas formas de segregação nos estados, dentro dos Estados Unidos. Né? Malcolm X foi um militante um pouco mais radical, porque boa parte da militância dele, ele acreditava assim que não seria possível nem que essa sociedade americana
reduzisse essa discriminação, esse preconceito. Ele defendia a criação de um Estado próprio para os negros nos Estados Unidos. Foi no final um pouco antes dele morrer, dele ser assassinado, como foi o Martin Luther King também, é que ele se tornou um pouco mais moderado, né? Enquanto o Martin Luther King, ele já começava a entender que não adiantava só garantir aos negros direitos civis, o direito de ir e vir, de ser tratado com igualdade, mas também ele começou a pensar na questão dos direitos sociais, de que os negros precisavam de políticas que compensasse a questão da discriminação, das desigualdades, que promovesse emprego, a inclusão deles também no mercado de trabalho. Não adiantava só você garantir o direito de ir e vir e certa igualdade civil. Era necessário também garantir empregos, renda, acesso a crédito para os negros também. Só que isso foi bem já no final, um pouco antes dele ser morto, né? Que ele já está partindo para uma linha mais social dos direitos, embora ele é mais conhecido por uma linha mais dos direitos civis, né? A gente pode falar também a questão do Chico Mendes também, que o movimento, a organização dele também era em torno para chamar a atenção da sociedade na época em relação à destruição do meio ambiente, em relação à violência que os seringueiros, né, sofriam, né, na atividade deles, né, o tempo todo pressão sobre pessoas que exploravam o trabalho deles, sobre cooperativas, né, que ampliavam a renda desses trabalhadores, o coronelismo na exploração desses trabalhadores, que as cooperativas eram a resistência a isso. Então ele chamou atenção sobre a importância dos trabalhos seringueiros para a preservação do meio ambiente e a ação destrutiva, sim, seja desses exploradores, atravessadores assim da seringa, seja de pessoas que queriam desmatar a floresta. E chamou a atenção do mundo inteiro, né? Outras pessoas também, a gente pode pensar como a questão da Lei Maria da Penha, foi uma conquista assim ela não é só uma lei que veio de uma vontade de alguém. Ela representa a pressão de diversos grupos ao longo do tempo contra a violência que a mulher sofre, a violência doméstica que a mulher sofre, né? Seja violência psicológica, violência física, e de você criar leis que obriguem o Estado a ser mais cuidadoso em relação a essa violência, de entender a peculiaridade dessa violência sofrida pela mulher. Por exemplo, muitas mulheres sofriam uma pressão após denunciar de retirar a denúncia. Então a lei da Maria da Penha, ela a partir do momento que a mulher iniciava, fazia a denúncia, ou que um terceiro fizesse também a denúncia, o Ministério Público era obrigado a apreciar. Mesmo que a mulher fosse lá, olha, eu não quero mais fazer essa denúncia, eu retiro. Por quê? Eles entendiam que a mulher sofreu uma pressão para retirar isso. Então, a partir do momento que ela denuncia um terceiro, a coisa tem que ser apurada, né? A pressão para políticas educacionais, de campanhas diversas, para as mulheres denunciar, e até para fazer com que os homens também mudem esse pensamento, mude essa forma de pensar, né, que não naturalize essa violência contra a mulher. Então, tudo isso é o que a gente chama é parte do que a gente vai chamar de movimentos sociais. Existe uma disposição de muitas pessoas para que haja mudanças na sociedade, transformações. E às vezes essa disposição, você fazer parte, entre aspas, de um movimento social, você pode fazer assim até como dando apoio financeiro, ou pela internet, por redes sociais, ou conversando com alguém. Você faz parte dessa disposição à mudança. Não necessariamente você tem que ir para a rua, fazendo piquete, com faixa, para você fazer parte de movimentos sociais. Se você apoia esses movimentos sociais de alguma forma, você é parte deles. Você tem aquela insatisfação, aquela indisposição com a forma como as pessoas pensam, que produz discriminações, preconceitos, que não atende às necessidades das outras pessoas, uma insatisfação com a forma como o Estado age em relação aos negros, em relação às mulheres, né? Essa insatisfação porque o Estado não dá voz a essas questões, a essas pessoas, a esses grupos, né? Para colocar sob discussão e planejar políticas públicas para mudar essa questão da violência, da discriminação e do preconceito, né? Então existe nesse sentido, né? Se você apoia, nem que seja pela internet, ou apoia financeiramente, ou conversa com as pessoas, você já faz parte de um movimento social. Você já compartilha com eles uma certa indisposição, ou uma disposição para mudanças. É claro que aquele que vai lá para a rua, aquele que vai se organizar para discutir, para debater e pensar ações mais estratégicas, vão ser a cara mais visível de um movimento social. Mas sem o apoio das outras pessoas, comprando a briga também, apoiando, respaldando, legitimando, os movimentos sociais podem muito pouco,
né? Então existem movimentos sociais para diversos temas. E é natural que haja movimentos sociais numa democracia, onde as pessoas sentem que o Estado tem que atender às demandas de todos aqueles que vivem numa sociedade, que vivem num certo país, no seu país, né, que é um direito delas, elas vão achar sempre que é insuficiente a ação de governo, de partidos, né? E é bom para partidos mais sérios que haja esses movimentos, até para eles saberem o que a sociedade precisa, o que ela quer, o que ela demanda. Alguns partidos vão representar melhor esses movimentos, né? Vão adotar suas pautas, suas causas. Outros vão ser mais indiferentes a isso, né? Não vão dar tanta legitimidade para essas pautas e para essas causas, né? Mas, de qualquer forma, o movimento social ele não precisa nascer ele não nasce de um partido. Ele nasce de uma indisposição da sociedade, e quando essas pessoas que sofrem esses problemas ou que simpatizam com quem sofre, começam a se organizar de alguma forma para influenciar a sociedade e o Estado para adotar mudanças, né? Seja mudança em relação ao racismo, seja mudança em relação à forma como esses problemas são encarados, a forma como o Estado aborda ou não aborda esses problemas. Então tem causas diversas. Há uma democracia normal que haja muitas causas que elas sejam colocadas, porque as pessoas se sentem com mais direito de serem atendidas. Os movimentos sociais eles não vão ter muito espaço em ditaduras e governos autoritários, em que só vale a vontade de quem está no poder. Então, quanto mais autoritário é um governo, mais ele vai achar que só o pensamento dele, só a maneira dele, a visão dele de mundo é que vai valer. Só aquilo que ele acha que é problema é que deve ser atendido, que deve ser resolvido. O que os outros acham que é problema não é para ele, é pura ideologia, é pura militância. Governos democráticos procuram atender o máximo possível essas demandas, ouvir pelo menos as pessoas, entender por que elas estão reclamando, entender os problemas que elas sofrem, por mais que quem seja no Estado, nos partidos, não viva essa realidade dessas pessoas. Entende? Para isso, nas democracias vão surgir movimentos sociais. Por mais que nem sempre porque existe pouco espaço é que as pessoas vão reivindicar mais. Às vezes é por ter até muito espaço que elas vão reivindicar mais. Os lugares onde a democracia é mais estabelecida, com liberdade de expressão, tem movimentos nas ruas direto, é protesto, manifestações, é uma série de ações em torno disso, para mudar as coisas, né? Porque as pessoas se sentem no direito de serem representadas, direito de serem ouvidas, elas não acham que é só certo grupo que deve ser ouvido, que só certos problemas que são legítimos, que é só quem está no governo, os problemas de quem está no governo, que ele coloca que são legítimos. Qualquer grupo que é afetado, que se sente no direito de colocar também suas demandas. O racismo, seja a violência, a questão ambiental, né, a questão da violência policial, e até mesmo, o pessoal não conhece muito, é até mesmo a violência que os policiais sofrem, a violência institucional que os policiais sofrem. Tudo pode ser representado, né? Tudo pode exigir ter voz e ser ouvido também. Igual ao contrário do que muita gente fala, a Marielle Franco, por exemplo, ela dava voz a muitos policiais que sofriam com violência também no Rio de Janeiro. Tá? Ela não atendia só a comunidade, mas atendia também esses policiais, ao contrário do que muita gente fala. Então, os movimentos sociais eles são ligados a isso, né? Embora eu citei o exemplo dela, que ela era partidária, ela já era uma vereadora, né? Mas existem organizações, movimentos que lutam por direitos não só da comunidade, como também dos policiais, entendendo que eles fazem parte também de alguma comunidade. Tá? Então, os movimentos sociais, eles são expressões de uma sociedade democrática, que quer ser ouvida, que se acha no direito de ser ouvida, né? E quanto menos democrática uma sociedade, mais dificuldade ela vai ter de reconhecer nas vozes dessas minorias sociais, a legitimidade, o direito de ser ouvidas, atendidas, de dar alguma resposta a elas. Então a questão passa muito por isso. Isso é um ponto fundamental. A voz. Não é só falar, é ser ouvido, é você ser levado a sério no que você está falando, e aquilo que você fala ser objeto de discussão, debate, relevância e ter uma resposta satisfatória à sua voz. O reconhecimento já é um trabalho de convencimento para a sociedade de que existe problema, de que isso é grave, de que isso afeta muitas pessoas e afeta a sociedade como um todo também. Seja a questão ambiental, a questão da violência,
né? Seja a questão do racismo, entre outras pautas diversas que podem existir, né? E não confundir assim, essas demandas que as pessoas têm, que as categorias, classes, raças vão ter, com as figuras que lideram. Essas figuras são pessoas inteligentes, articuladas, que têm uma comunicação, têm uma política e são capazes assim, de abrir uma brecha no sistema para dar voz a essas minorias. O Martin Luther King, por exemplo, o próprio Malcolm X nos Estados Unidos também, né, entre outros. Aqui no Brasil a gente teve um sociólogo, o Betinho, né, que ele procurou dar voz às pessoas que passavam fome no Brasil. É dar voz mesmo. É mostrar para você, olha, esse aqui, existe essas pessoas que passam, você sabe quem que é essas pessoas que passam fome? Por que elas passam? Sabe o que é a dor, o que é a humilhação de você passar por isso? Esse é o trabalho dele, que chamava Fome, do programa Fome Zero, né? Que inspirou o programa Fome Zero. Ele tinha por base isso, é conscientizar as pessoas que existe um problema grave da fome no Brasil, que muitas pessoas são afetadas por isso, e mostrar quem que são essas pessoas, dar visibilidade a essas pessoas, entende? Dar visibilidade. E dar voz também a elas. Visibilidade que sentido? Mostrar que elas estão aqui. São quantas? Olha só, são essas pessoas, elas estão, você não repara, elas estão no semáforo, elas estão debaixo da ponte, estão nos viadutos, elas existem. Você pode enxergá-las, elas não são só parte da paisagem, são pessoas. Dar voz, entender o que elas querem, o que elas passaram, por que elas estão ali, né? Quais as necessidades delas, o que levaram elas àquela situação, o que é que elas precisam. Reconhecer, entender que isso é um problema sim, que é um dever do Estado garantir pelo menos uma renda ou alimentação básica para essas pessoas, não é nenhum favor, não é caridade. E que nós, pelo menos aqueles que tiveram uma situação um pouco melhor na vida, a gente fazer por essas pessoas também. Seja ajudando diretamente, seja exigindo do Estado, né, que ajude essas pessoas, que garanta a dignidade delas, não é? A gente tem uma Constituição, a nossa Constituição é chamada Constituição Cidadã, e ela procurou dar voz a algumas dessas pautas, em relação à erradicação da pobreza, né? Em relação à igualdade entre homens e mulheres, em relação ao combate ao racismo. Ela tem uma série de artigos e princípios ali que vão dar a base para qualquer lei ser formulada para combater esses crimes, para atender essas pessoas, né? Até há pouco tempo o STF ele equiparou a homofobia com o crime de racismo. Olha que interessante, porque o Congresso se recusa a regulamentar essa questão da discriminação em relação ao homossexual por questões políticas, tem a ver com o tipo de eleitor né, que elege esses deputados, com uma pauta ideológica deles. Então o STF mesmo equiparou essas duas coisas. Quer dizer, os movimentos sociais é muito importante, nem sempre os partidos, os governos vão representar essas causas, ou vão ter interesse em representar essas causas, dar voz, dar reconhecimento e trabalhar uma política séria para resolver isso. Existem movimentos até pela educação, movimentos sociais assim em torno da qualidade da educação. Procuram pressionar o governo, se reúnem em torno de uma pauta, de projetos, de informar as pessoas a respeito da importância da educação, da inclusão educacional. Então, basicamente, os movimentos sociais eles vão existir, a base sociológica deles, né, vai ser isso. É a ideia de que governos e partidos não conseguem representar ou não querem todas as demandas que uma sociedade tem nas suas categorias, classes, raças, gêneros, orientações, entre outras questões, né? E que é preciso, muitas vezes, que as pessoas se organizem ou apoiem movimentos que vão procurar, assim, ter voz, lutar pelo direito de ter voz, ser ouvido em relação a esses problemas, o direito de ter reconhecido esses problemas como tal e como um dever do Estado e das demais pessoas de agir para resolvê-los, né? Igual a questão do racismo. É um dever do Estado combater o racismo, mas é um dever das pessoas também, assim, se tentar desconstruir o seu racismo também, né? O seu racismo estrutural, suas formas de pensar que perpetuam o racismo, que perpetuam o machismo, né? Costumes, formas de comportamento aí que são prejudiciais ao meio ambiente, como consumismo exacerbado. Então,
os movimentos sociais não é aquela coisa assim, isolada, de pessoas simplesmente revoltadas, querem mudar o mundo, oba, o mundo. Não, é muito mais que isso. É uma consciência de que o mundo não é perfeito e de que muitas coisas, a gente não precisa aceitar as coisas como elas são, o preconceito, a discriminação, o pouco caso do Estado em relação à demanda das pessoas, a gente não precisa aceitar isso. Só que para a gente mudar não adianta você ficar revoltado sozinho. Você tem que se reunir com as outras pessoas, tem que participar de alguma forma de uma ação coletiva, constante ou não, para mudar isso. Né? Pode ser de uma coisa mais constante, mais ampla, como é o caso do racismo, que você não vai conseguir mudar de uma hora para outra, mas a partir de uma série de ações, né, de ações, de atitudes, né, e coisas mais pontuais. Uma lei injusta, né, uma lei, por exemplo, que a gente pode pensar recentemente o governo federal quis voltar com a possibilidade dos os pais escolherem colocar filhos em escolas públicas, recriar aquelas escolas públicas só para deficientes, né? Ou na linguagem, ou portadores de necessidades especiais. Ele tem até que se atualizar, né? Em relação à denominação. Mas, enfim, porque eles entendem que essas crianças têm que estudar em escola das crianças ditas, entre aspas, normais. Para as crianças normais, entre aspas, aprender a lidar com elas, com essas crianças especiais, e para essas crianças especiais aprender a lidar com as normais. Para elas aprenderem umas com as outras, não é segregando, cada passar 8 anos ou mais numa escola só com pessoas iguais a você, você não vai aprender a conviver com aquele que não é igual a você. Isso vale para os tais normais, entre aspas, e para aqueles considerados especiais. Então a sociedade é uma coisa extremamente complexa em suas demandas, necessidades. E às vezes os partidos, o governo não consegue atender ou não tem interesses ideológicos em atender essas demandas. Aí entra o movimento social, buscando voz, reconhecimento e com ações para mudar isso. As manifestações nas ruas, atuação nas redes, coletivos, né? Outras formas de pressão, por exemplo, fazem parte disso, são ações dos movimentos sociais, que refletem a disposição das pessoas para mudar, a insatisfação dessas pessoas e, principalmente, a ideia de que as pessoas estão insatisfeitas, tem coisas que precisam mudar, né? E eu tenho o direito de que essas mudanças ocorram, de que o Estado atenda essas demandas, que o Estado, que as pessoas escutem, reconheçam o problema e estabeleçam ações para transformar isso. Né? Isso é uma coisa normal, isso não é uma normalidade dentro de uma sociedade. Pelo contrário, sociedades democráticas elas são mais sofisticadas nesse sentido, quanto mais elas dão voz, assim, mais elas se permitem ser representadas pela diversidade que existe dentro de uma sociedade. A diversidade sexual, a diversidade cultural, a diversidade genética, a diversidade de todos os sentidos. Né? E não só essa diversidade, mas também pautas que são de interesse de todos, independente de sua raça, de sua classe, seja quem for, como as pautas ambientais, né? As pautas econômicas, assim, de a gente criar uma sociedade com melhores empregos, com menor desemprego, com menor informalidade, né? Então, basicamente, isso são os movimentos sociais.